Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E o que você acaba de ver foi parte de um plano que começou a ser engendrado no final do ano passado. Quem acha que Bolsonaro chamou a manifestação na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro de improviso e que seu discurso naquela manifestação foi projetado agora, engana-se. Tudo começou bem antes, como você vai ver nesta reportagem. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Major Vitor Hugo é um deputado do PL, do partido do Bolsonaro, que apresentou um projeto de lei para anistiar manifestantes de atos democráticos. No intuito de acelerar a aprovação, o deputado recolheu assinaturas para que o projeto não precisasse passar pelas comissões. Para isso, ele necessitava de ao menos 257 dos 513 deputados. Não conseguiu ainda. O deputado bolsonarista Vitor Hugo, do PL de Goiás, apresentou em 24 de novembro do ano passado o projeto de lei 2858/22, que prevê anistia para manifestantes de atos antidemocráticos que questionam o resultado do pleito de outubro, que elegeu Lula como presidente da República. O documento pedia anistia a manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tinham participado de manifestações nas rodovias nacionais e em frente aos quartéis. Aqui está o PL 2858, ele concede anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor da lei, nas condições que especifica. Em seguida, agora neste ano, o general Mourão apresentou um outro projeto no Senado. Aquele projeto foi apresentado na Câmara pelo Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, e agora o general Mourão apresentou um outro projeto concedendo anistia aos acusados e condenados pelos crimes 359L e 359M, do Decreto-Lei de 7 de dezembro de 1940, que envolve golpe de Estado. Fica concedida anistia nos termos do artigo tal, a todos que, em razão de manifestações ocorridas em Brasília na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, tenham sido ou venham ser acusados ou condenados pelos crimes definidos no artigo 359L e 359M. Esta lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio público, tal. Muito bem. O projeto de lei concede anistia aos acusados definidos no artigo 359L, que é o projeto de lei. Há poucos dias foi colocado no site do Senado na forma de enquete e vem se travando desde então uma enorme luta para conseguir maioria nesse projeto, que é esse projeto do Mourão que pede anistia para os vândalos de 8 de janeiro, de autoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Até o momento, o sim ao projeto estava vencendo, não é? Agora o não passou a vencer. Houve uma reviravolta. O sim ao projeto está perdendo de 468 mil para 515 mil aqueles que não querem o projeto. É uma reviravolta depois que o projeto foi popularizado, foi divulgado, e as pessoas começaram a se dar conta do perigo que seria aprovar um projeto como esse. Mas tudo isso fazia parte de um outro plano.
Deputados também, concomitantemente a esse projeto do Mourão, articularam a blindagem a parlamentares contra a investigação. O Lira está adotando cautela porque é um projeto claramente criminoso. O tema ganhou força a partir de um pleito da oposição após os deputados Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e Alexandre Ramagem terem sido alvos de operação da PF. Mas tudo isso integra o mesmo plano referente ao que o Bolsonaro falou sobre anistia para Deus e todo mundo. Os deputados pressionam para que avance na Câmara dos Deputados propostas de emenda à Constituição que blindam os parlamentares de investigações. Para que você tenha uma ideia, essa PEC, PEC é proposta de emenda constitucional da blindagem, ela prevê, primeiro, que os deputados que são investigados sejam avisados de que vai haver operação contra eles, que não se possa fazer operação contra eles no plenário da Câmara e que eles tenham acesso total ao processo, às investigações contra ele, inclusive os fatos sigilosos da investigação. Ou seja, eles querem deixar o deputado sabendo de tudo que está sendo feito, de qualquer investigação contra ele, o que blindaria todos os deputados e senadores, todos os parlamentares, de qualquer ação da polícia para sempre. Ministros do STF, porém, veem ilegalidade nessa anistia a Bolsonaro, ou na blindagem, ou nesses projetos, e eles preveem que se eles tomarem essa medida no Congresso, seja na PEC da blindagem, seja na anistia ao Bolsonaro, seja na anistia à turma do 8 de janeiro, a medida vai ser derrubada e já há precedente para a derrubada dessas medidas. A avaliação na Corte é que o tribunal já deixou claro no veto ao indulto de Daniel Silveira que o crime contra a democracia não é passível de benefício. Além do que, é o seguinte, essa possibilidade de o Congresso conceder anistia não pode ser dada a uma pessoa específica, nem pelo presidente, nem pelo Congresso. Os ministros do STF afirmam nos bastidores que não há chance de uma possível anistia a Bolsonaro ou a condenados por participação nos ataques de 8 de janeiro e também contra investigações da Polícia Federal. Qualquer tipo de anistia e blindagem vai ser proibida. Em conversas reservadas, os magistrados avaliam que a proposta do Bolsonaro de aprovar uma medida nesse sentido é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista e pressionar o tribunal. Eles dizem que uma anistia, mesmo que fosse aprovada pelo Congresso, não teria efeito, porque certamente seria anulada pelo Supremo, como foi a anistia de Bolsonaro a Daniel Silveira. Os integrantes do Supremo afirmam reservadamente que o precedente firmado na anulação do indulto concedido a Daniel Silveira é um parâmetro para analisar o caso e indicam que a Corte teria maioria folgada para invalidar uma anistia. Na ocasião, o tribunal decidiu que crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. Assim, Bolsonaro até poderia ser anistiado em projeto do Congresso na investigação das joias e da falsificação de documentos sobre vacinação, golpe de Estado, etc. Mas não no caso que apura uma trama para a imposição de um golpe de Estado a fim de evitar a posse de Lula. A lógica dos ministros do STF é de que permitir anistia para crimes contra a democracia seria colocar em risco a própria Constituição. O movimento de Bolsonaro por uma anistia ganhou força no ato do domingo, como você viu. E agora o STF manda um recado para todos, para a bancada bolsonarista, para o próprio Bolsonaro, de que o plano deles falhou. E aqui você vê, STF anula indulto de Bolsonaro que extinguiu a pena imposta ao deputado Daniel Silveira. E isso vai se reproduzir quantas vezes for tentado. A PGR prepara denúncias agora contra os financiadores do 8 de janeiro. O que é que significa isso? Os financiadores do 8 de janeiro, os pequenos e os grandes,
eles vão começar a ser julgados no STF. Espera-se que o julgamento dos financiadores, daqueles que pagaram pela tentativa de golpe, seja muito mais rápido, ocorra com maior facilidade, porque não são tantos, não são centenas, são talvez no máximo algumas dezenas. Há muitos nomes que ainda não apareceram. Ouvidor vê a ação da PM para evitar perícia. Olha só isso, na estância turística do Guarujá, no estado de São Paulo, a polícia militar, após a morte de alguns soldados da corporação, fez operações que mataram cerca de 40 pessoas até agora. Alguns dizem que o número é maior. Como é que os militares, os PMs, fazem para matar sem causa, para fazer execuções e não ter inquérito policial, para não ter perícia que mostre que as pessoas foram mortas sem terem reagido, foram executadas? Eles levam o morto para o hospital, dizendo que ele morreu no caminho do hospital, e aí não tem como fazer a perícia para saber em que circunstância aquela pessoa foi morta. O Alckmin está tentando convencer a Tabata Amaral a não atacar o Boulos. E o Márcio França, que é do partido deles, que foi governador de São Paulo, que foi aliado inclusive do Dória, etc. O Márcio França, ele quer que a Tabata ataque o Boulos. Seria uma burrice, porque os dois são do mesmo campo, e isso facilitaria ou ajudaria a candidatura do bolsonarista Ricardo Nunes, que vai representar o Bolsonaro na disputa contra o Boulos, que é apoiado por Lula. Porte de drogas para consumo próprio volta à pauta do STF na quarta-feira desta semana. Essa votação no STF vai ser um estrondo, porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, principalmente a Câmara, pretende não aceitar, não se sabe como, uma decisão do STF, que é aprovar medidas intimidatórias. Vai haver uma guerra entre os poderes se o STF permitir o porte de drogas para consumo próprio. E o Lira mergulha de vez, pula dentro de vez do barco do Lula, o presidente da Câmara, festeja o crescimento do PIB e se une de vez ao governo. Ele já decidiu pular fora do barco do Bolsonaro e pular no de Lula, porque ele sabe que o barco do Bolsonaro está afundando. O Lula fez acenos para se reforçar e barrar o bolsonarismo. Ele fez acenos para os parlamentares do Congresso Nacional, marcando data para dar emenda, concordando em dar o que eles pedem de emendas. Ele vai manter a isenção tributária para igrejas e também os militares. Ele falou que não vai fazer comissão da verdade agora, tal, e é aquela coisa, não é? Muita gente vai criticar o Lula por causa disso, mas o Lula não está fazendo isso por outra razão que não seja a de que o governo dele é fraco no Congresso Nacional. É fraco, e é bom não brincar com isso, porque uma presidente da República já foi derrubada e no lugar dela entrou um sujeito que acabou com a vida dos brasileiros, acabou com direitos trabalhistas, o Michel Temer, e permitiu que o Bolsonaro chegasse ao poder. Então o Lula, ele está fazendo o que é melhor para o Brasil, pode ter certeza. Quebra de silêncio em depoimentos na PF deve estragar os planos eleitorais do PL, principalmente porque muitos partidos que iam se aliar ao PL para a eleição municipal deste ano vão pular fora, porque o PL está em grande parte na mira da PF, do STF, a começar pelo presidente Valdemar Costa Neto.
Edinho Silva, o prefeito de Araraquara, é o favorito de Lula para assumir o comando do PT. A Gleisi Hoffmann vai deixar a presidência do PT, provavelmente para disputar a vaga para o cargo do Moro no Senado, que vai ocorrer na eleição municipal desse ano. Se a Gleisi sair mesmo, o Edinho vai ser o novo presidente do PT. Por fim, 10 anos da Lava Jato, a reação dos políticos é o motivo mais citado pelos brasileiros, mas essa pesquisa mostra que os bolsonaristas são os maiores defensores da Lava Jato. Você vê aqui, quem mais apoia a Lava Jato são os eleitores de Bolsonaro. 57% dos eleitores de Bolsonaro apoiam a Lava Jato. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.